Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti, Senhor, nós invocamos neste momento para que o Senhor venha habitar em nós, assim como tens habitado até agora, que o Senhor continue usando o nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Nós invocamos a Tua santa presença, Pai, tanto aqui em Cacoal, como em qualquer lugar deste país, aonde os nossos irmãos, onde o Teu povo estão reunidos para louvar, para colocar diante de Ti o seu clamor, para buscar a Tua presença, buscar a força do Senhor. A Ti nós rogamos, Senhor, venha hoje e sempre estar conosco, dá-nos sempre esta certeza em nosso coração. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz desse Deus que acabamos de invocar, que esteja presente no coração de cada um de vocês. Como é importante nós podermos chegar e invocar a presença desse Deus. O profeta Isaías, ele diz claramente: busquem o Senhor enquanto ele está perto, invoquem o Senhor, clamem por ele. O Salmo 51:15, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então esse Deus que invocamos agora, ele quer ser clamado pelo seu povo, ele quer ser buscado pelo povo. Portanto, que cada um de nós, tanto aqui em Cacoal, Rondônia, como em qualquer lugar deste país e do mundo, quem estiver participando desse momento de culto, que permita que o Espírito Santo faça morada sempre em seu coração. Permita que esse Espírito Santo limpe o seu coração no sangue do amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, irmãos, sejam muito bem-vindos a esse momento de culto, que seja um momento realmente transformador na vida de todos e que ao concluirmos esse culto, todos possam afirmar: eu estou me sentindo diferente. Eu estou me sentindo diferente porque o poder de Deus mudou a minha forma de ver o mundo, o meu coração, a forma de sentir esse mundo e sentir as coisas do reino de Deus e também de poder fazer diferente. Aquilo que nós fizemos de errado, nós temos a grande oportunidade na nossa vida de fazer diferente. Portanto, que Deus esteja sempre guiando vocês. Se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento em especial e gostariam de colocar diante de todos os irmãos, para o povo estar orando por vocês, mande ali em nosso chat e nós estaremos incluindo vocês então em nossa oração geral da igreja logo após a mensagem. Portanto, irmãos, nós queremos dar sequência ao nosso culto nesta noite, louvando e bendizendo o nosso Deus com o próximo hino, com um hino maravilhoso, Deus meu Senhor, do grupo Símbolos. Então que Deus assim que o nosso coração esteja disposto a honrar, glorificar o nome desse Deus. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas no
Que bela melodia, que belo hino, que bela letra. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, com o meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, no brilho do sol. Queridos irmãos, eu quero destacar algo importante que nós muitas e muitas vezes não nos damos conta, de que quando nós cantamos assim, com o meu coração cheio de louvor, louvor é toda a nossa vida consagrada ao Senhor. Não é somente o hino, não é somente aquele momento de culto lá no templo, ou esse momento, mas a minha vida consagrada ao Senhor é um louvor. Então, quando ele diz, com o meu coração cheio de louvor, é trazer diante do altar do Senhor todo o ser. Tudo aquilo que se passa no coração, tudo aquilo que passa na mente, na alma, é colocar na presença do Senhor. E nós louvamos o nosso Deus também através da confissão dos nossos pecados. A confissão do pecado é um louvor a Deus, porque agrada ao Senhor. Como isso é tremendo, como isso é maravilhoso saber que confessar o pecado agrada ao Senhor, porque daí Ele tem a oportunidade de, em Cristo Jesus, nos purificar. E nós queremos hoje falar em transformação na nossa mensagem. E com o perdão de Deus, nós já sentimos o gosto da transformação aqui neste mundo. Nós já sentimos a paz. Se você quer dormir tranquilo essa noite, abra o seu coração, confesse o seu pecado e receba o perdão de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque Deus é misericordioso em Jesus Cristo. Portanto, quero convidá-los para que lá no seu lar, da sua maneira, sentado, ajoelhado, em pé, da forma como o seu coração quiser chegar na presença de Deus agora, que nós oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso coração está cheio de louvor ao Senhor. A nossa vida nós queremos consagrar a Ti. E nós reconhecemos que a confissão dos nossos pecados faz parte deste louvor ao Senhor. A sua palavra mesmo diz que há júbilo no céu por cada um dos pecadores que se arrependem. E isso não está incluindo não está incluindo somente aqueles que não acreditam no Senhor, mas está incluindo o teu povo. Quando o seu povo reconhece os pecados, então há júbilo no céu, há uma festa no céu. E nós nos colocamos na tua presença, Pai, dizendo e confessando a Ti que o nosso coração muitas e muitas vezes sentiu coisas e teve sentimentos contrários à Tua palavra. Que os nossos lábios pronunciaram palavras desagradáveis ao Senhor. Que os nossos olhos ficaram olhando para situações que não deveriam nem pensar em olhar. Que a nossa mente ficou ocupada com tantas coisas vãs, com tantas coisas inúteis. Nós queremos confessar a Ti que nossas mãos fizeram tantas coisas que não agradaram e não testemunharam a nossa fé. Os nossos pés andaram por caminhos que muitas vezes não são os Teus caminhos. Pai amado, nós estamos aqui diante de Ti confessando
os nossos pecados, não porque nós merecemos. Nós sabemos que o Senhor nos torna santos por causa da obra de Jesus. E portanto, Pai, em nome dele, acreditando nele, tendo ele como o Senhor da vida, da nossa vida, nós pedimos o teu maravilhoso perdão. Amém. Queridos irmãos, tenham a certeza no coração de vocês que esse Deus, ele é misericordioso, ele é fantástico, realmente ele conduz toda a nossa vida pelo caminho dele. Ele nos concede o seu perdão, portanto receba o perdão de Deus. Durma em paz nesta noite. Se o seu coração sente pesar pelos seus pecados, confie na graça de Deus em Jesus, o seu Filho amado. Que Deus assim os abençoe e tenha certeza do perdão em nome de Jesus. Amém. Queridos, perdoados dos pecados, nós queremos fazer a leitura desta noite. Vocês sabem que nós estamos utilizando o livro Famílias da Bíblia, escrito pelas servas luteranas, e lá no final dele nós temos alguns testemunhos que são importantes, e eu tenho trago geralmente um dos textos que é mencionado no testemunho. E como não houve desta vez nenhum texto mencionado, houve um hino que nós vamos ouvir logo em seguida, esse hino foi mencionado no testemunho. Então eu destaco o texto como o testemunho dela fala de morte de um cristão. Eu quero fazer a leitura do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, que diz o seguinte: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esta é a leitura do texto do dia de hoje. E diante destas palavras que nós vimos, que nós cremos de todo o nosso coração, nós que também queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos, como mencionei, nós queremos ouvir o próximo hino nesse momento, que é citado em nosso testemunho desta noite. Então ouçamos, que é o hino 412 do Inário Luterano, A Minha Fé, Senhor. Esse hino fala muito ao nosso coração. Entrei na igreja luterana em 87 e conheci esse hino. E ele é um hino, realmente ele traz uma letra muito consoladora, uma letra que traz paz. É uma bela oração diante do nosso Deus. Que o Espírito Santo esteja sobre todos nós neste momento em que queremos refletir na palavra do nosso Deus e rogamos que de fato esse momento e todos os momentos da nossa vida nós transmitimos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não é a nossa vontade que nós queremos que seja feita, mas a vontade de Deus. E antes de fazer algumas considerações sobre o texto que nós lemos, eu quero destacar o testemunho de nossa irmã Lídia Agnes Glitz Sander, lá de Marechal Cândido Rondon. Ela escreve então o seguinte: manhã de sábado, dia 21 de dezembro de 2012. Era uma véspera de Natal e preparávamos para passar mais um Natal em família. De repente, o som de sirene de ambulância e o toque do celular avisaram que seria um Natal diferente. Meu pai
78 anos completados naquela semana, sofreu um acidente que causou traumatismo crânioencefálico. Assim começou a correria. Pronto-socorro, exames, avisar a mãe, cadeirante, falta de vaga para internamento e a necessidade urgente de cirurgia realizada no mesmo dia. Na sequência, houve complicações e na noite de 24 de dezembro, meu pai foi transferido para a UTI, de onde, sem vida, saiu apenas no dia 31 de janeiro. Partiu para junto de Cristo na eternidade. Foram 41 dias longos e difíceis. Em oração, pedíamos que o Senhor fizesse o melhor para o nosso Pai, sabendo que a nossa vida aqui é passageira e confiando que Deus faz tudo bem também nessa situação, quando os recursos médicos eram empregados e o seu corpo não reagia. No dia seguinte, ele tinha em sua carteira um papel em que estava escrito o número de 2 hinos do Inário Luterano, os quais foram cantados no seu sepultamento. Destaco a última estrofe do hino 412. E quando, para mim, a vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor eu quero estar. Pois nesta certeza nosso pai Erich viveu e também partiu, mesmo que de uma forma muito brusca e ainda com vigor físico. 1 ano se passou, e Deus sempre providenciou consolo e conforto por meio de nossa família, meu esposo e meus filhos, dos irmãos e dos sobrinhos, dos tios e dos primos, dos pastores e por um grande número de amigos que com palavras, abraços e mensagens foram fundamentais. Lídia Agnes Glitz Sander, Marechal Cândido Rondon, do Paraná. Ela deve ter escrito esse testemunho no final aí de o início de 2014, por aí. E assim é importante. Como podemos perceber, através dos hinos maravilhosos que temos, seja do Inário Luterano, seja do TPL, seja do Celebrai, nós temos hinos maravilhosos que trazem uma letra fantástica ao nosso coração. Nós conseguimos ensinar a palavra de Deus também através dos hinos. Quando nós utilizamos hinos, seja num momento de culto, seja num momento de estudo bíblico, não é para encher linguiça, mas é para que de fato, através do hino, nós também possamos louvar a Deus e ao mesmo tempo ensinar. E nós aprendemos através dos hinos que nós cantamos. Deus, através dos hinos, consegue consolar uma família enlutada. Vamos perceber o quanto é significativo as palavras do hino que ela citou. E quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar. Ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, sem susto e sem medo, eu quero estar. Como são palavras de uma oração fantástica, maravilhosa. E o texto de 1 Coríntios é tremendamente consolador.
Crer que nosso corpo será transformado e será santo por toda a eternidade é tremendamente maravilhoso. Afinal, todos nós teremos que passar pela morte se Jesus não voltar antes. Então, nada melhor do que nós nos prepararmos para esse momento. Eu sei que nós não precisamos viver cada dia com medo da morte, não precisamos. Nós podemos trabalhar, nós podemos estar com a família, nós podemos festejar, nós podemos curtir uma viagem, nós podemos descansar, sempre na alegria de ser filho de Deus. Mas que esse preparo da morte, ele também é muito importante, nós sabermos o que vai acontecer conosco. Então vejam o que vai acontecer com o nosso corpo. Ali no versículo, nós temos ali do versículo 42 a 44, o apóstolo Paulo, ele diz, semeia-se na corrupção. Quer dizer, o nosso corpo que é levado para o túmulo, ele é um corpo que ele está sujeito a todas as enfermidades deste mundo, ao pecado e tudo mais, ao sofrimento. E ele ressuscita na incorrupção. Então, assim como vai corrupto, ele volta incorrupto, isto é, santo, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, um corpo fraco, sem vida, um corpo que já não consegue mais lutar para sobreviver, e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha, como são palavras que de fato o apóstolo tem uma grande preocupação de nos mostrar o que irá acontecer conosco. E isso, quando nós olhamos para essas palavras, quando nós as lemos e não só as conhecemos, mas quando nós cremos nelas, isso traz ao nosso coração uma grande paz. Então olha o que diz o nosso texto que nós lemos. Porque é necessário que este corpo corruptível, quer dizer que esse corpo que ele é fraco, ele está sujeito à doença, ele está sujeito ao sofrimento, ele está sujeito a enfrentar calamidades neste mundo, ser revista da incorruptibilidade, quer dizer que ele seja revestido daquilo que não é corrupto, daquilo que não pode mais sofrer. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quer dizer, é como se nós fôssemos usar uma roupa a qual nós nunca mais vamos tirar. É exatamente isso. O nosso corpo ele será transformado em um corpo imortal. Jamais na eternidade nosso corpo sofrerá a morte. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada, engolida. Só que tragada foi a morte pela vitória. Pela nossa vitória? Não, pela vitória de Cristo. Porque Cristo saiu do túmulo, nós também vamos sair. Porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Quando nós levamos um ente querido, como a nossa irmã Lídia levou, ao túmulo, e não é fácil levar. Nós não estamos falando que é fácil levar. Eu sepultei meu pai em 2003. Não é fácil. Não é fácil ter que sepultar uma pessoa que você ama. Mas isso faz parte da nossa vida. E saber o que é tremendamente consolador é que a palavra de Deus diz que ali no versículo
57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória porque nós estamos em Cristo pela fé. Nós agora, quem confessou o seu pecado, agora há pouco arrependido e buscou o perdão em nome de Cristo, então foi revestido dessa roupa de Cristo, foi perdoado dos pecados. Então nós não precisamos pensar em viver a vida eterna só depois da morte, não. Eu vivo a vida eterna no meu dia a dia. A vida eterna faz parte. E sepultar uma pessoa, como a nossa irmã sepultou o seu pai, uma pessoa cristã, uma pessoa que confia, e olha como é um tremendo testemunho que ele deu ao deixar 2 hinos citados, 2 hinos anotados na sua carteira. Como é legal isso, como é consolador, como é bom saber disso. Então nós percebemos, irmãos, que é o poder de Deus para transformar, para mudar algo que não está legal. Deus muda algo. E aqui eu quero chamar a atenção não somente pelo poder que Deus tem de mudar o nosso corpo depois na eternidade, depois da ressurreição. Isso aqui são coisas que só Ele faz. Nos tirar da morte, transformar o nosso corpo, ressuscitar o nosso corpo, só Deus faz. Ninguém mais faz isso. Deus faz. E esse Deus, ele também transforma vidas. Quando alguém que não acredita passa a acreditar. E por isso, diante desse texto que nós temos aqui, de todo o capítulo, depois vocês podem ler todo esse capítulo, ele é maravilhoso. Diante de tudo isso, e do poder transformador do nosso Deus, então nós temos as últimas palavras. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, mesmo que esse corpo se desgaste, mesmo que esse corpo se acabe pelo trabalho ao Senhor, em amor ao semelhante, pela salvação do próximo, como é bom dizer assim: vamos continuar firmes, porque vale a pena. Porque nós não estamos levando qualquer coisa, nós estamos levando o poder de Deus, como diz lá o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho dessas palavras, eu não posso me envergonhar delas, porque elas são o poder de Deus para transformar vidas. Então isso é realmente assim algo que traz ao nosso coração um novo vigor para nós olharmos para frente, caminharmos, seguirmos a nossa jornada, mesmo com todas as dificuldades. Como é bom. Nós temos um Deus que transforma o nosso corpo, que nos dá vida. Nós temos um Deus que amou cada um de nós. Um Deus que foi capaz de experimentar a morte. Mas quando esse Deus saiu do túmulo, esse Deus também ele assumiu a sua forma divina e nunca mais ele sofrerá. Nunca mais ele precisará passar pela morte, porque o seu sofrimento feito uma só vez foi suficiente para transformar a minha vida, a vida de vocês, a vida do mundo inteiro. Vamos levar o Evangelho. Vamos levar o Evangelho. E olha como é legal saber que nós na eternidade, nós teremos uma vida 100% santificada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. Nós já nos consagramos neste mundo.
Mas devido ao nosso pecado, isso se torna muitas vezes tão imperfeito. Mas sabemos que nós temos o grande consolo do nosso Deus, que é vivo, é poderoso para transformar o nosso coração. Irmãos, creiamos nestas palavras. Usem estas palavras de Deus como travesseiro de vocês. Guardem estas palavras no vosso coração, creiam nelas, segurem-se nelas. Porque esse Deus, ele tem também poder para mudar o nosso coração todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Diante desse texto e diante desta mensagem, eu quero que nós também cantemos o próximo hino, que é realmente muito fantástico, maravilhoso, o hino Me Refez, tá? Me Refez. E nós vamos então cantar este hino para pensar, para gravar as palavras do nosso Deus, sentir o quanto o poder de Deus é maravilhoso. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que ele veio. A morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim, amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo, eu sempre quero amá-lo. Eu quero amá-lo.
Esse hino é realmente fantástico. Ele traz o que de fato acontece. Através do poder de Deus, Deus nos refaz todos os dias. Cada momento que nós chegarmos na presença dele, Deus nos refaz com o seu imenso poder e com a sua graça, com a sua misericórdia. Irmãos, nós temos 2 pedidos aqui. Erci Grafunder Guilherme pede oração por Rui Grafunder e Marli Grafunder. Deus sabe o que estão passando. Também pede oração pela sua recuperação. Exatamente. É muito interessante nós pensarmos no que o nosso irmão colocou aqui. Exatamente, a gente apresenta as pessoas diante de Deus e Deus sabe exatamente o que elas estão passando e isso nos basta, né? Nós fizemos a nossa parte de interceder pela pessoa. Neuza Neumann pede oração pelo aniversário de sua mãe, irmã Hacker Neumann, da linha 10 em Cacoal, no dia 27. Então nós queremos aí colocar esses 2 pedidos, queremos colocar cada um de vocês que está presente nesse momento de culto, quero colocar a família de vocês na presença de Deus, sabendo que Ele tem poder, Ele conhece o problema de cada um, Ele sabe as dificuldades, Ele sabe das vossas batalhas, e Deus tem poder para mudá-las, hoje e sempre terá. Oremos ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado, porque o Espírito Santo revelou ao nosso irmão Paulo o que acontecerá com o nosso corpo, este corpo pelo que o Senhor criou, este corpo que foi santificado pelo Espírito Santo no batismo, este corpo pelo qual Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós te agradecemos porque a nossa mente sabe e agora nós pedimos, Pai, que o nosso coração creia nisso. Que o nosso coração seja humilde para crer. Quando nós conseguimos crer nestas palavras, nós então não precisamos mais ter medo da morte, porque ela é um inimigo vencido. Ela é um inimigo que já foi derrotado pelo Senhor e Salvador Jesus. Portanto, dê a todo o seu povo, Pai, sempre muita confiança, tranquilidade, saber que se chegou o nosso momento de partir desta vida, o Senhor vai nos levar. Se nós estivermos com medo ou sem medo, o Senhor vai nos levar. O que nós te pedimos, Pai, que nos permita chegar ao final da nossa vida aqui neste mundo, crendo em Jesus. Porque se nós partirmos em Jesus, a tua palavra diz que nós somos bem-aventurados. Ela afirma, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem das suas fadigas. Como nós somos felizes por estar no Senhor. Mas enquanto a morte não chegar a nós, Pai, dá-nos também a visão de despertar do nosso sono, de nós de fato colocar os nossos trabalhos, de que nós nos firmarmos no teu trabalho, que nós sejamos inabaláveis e façamos de tudo na obra do Senhor, sabendo e crendo que esse trabalho que será feito nunca será em vão. Fortalece o teu povo espalhado pelo mundo para que eles trabalhem com alegria, com gratidão ao Senhor, por terem a vida transformada e querer que aquelas pessoas que estão longe do Senhor também sejam transformados pelo teu poder. Pai amado, agradecemos pelo dia
pelo nosso trabalho, pela vida. Agradecemos porque o Senhor tem guardado os nossos passos. Nós, até olhando ao nosso redor, sabemos que as situações do nosso país não estão boas, mas mesmo assim te agradecemos pelas dificuldades, pelas batalhas, pelas lutas, porque elas nos ensinam a confiar no Senhor, a de fato entregar tudo em tuas mãos, a deitar nos seus braços e saber que no Senhor nós estamos seguros. Obrigado, Pai. Nós nos unimos com a Neumann, que está agradecendo pelo aniversário de sua mãe, irmã, Hacker Neumann, da linha 10. Muito obrigado pela bênção derramada sobre essas servas e continue sempre abençoando tanto a elas como todos os demais aniversariantes para permanecerem firmes no teu caminho. Nós nos unimos, Pai, com Erci Grafunder, que pede oração por Rui Grafunder e Marli Grafunder. O Senhor sabe o que esse casal está passando. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, tanto deles como de todos que estão participando deste culto, e por isso nós colocamos todas as famílias diante de Ti. O Senhor sabe quais são as grandes dificuldades enfrentadas. E rogamos que pelo Teu poder, Pai, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, o Senhor esteja agindo em cada lar. Guarda, Pai, e também abençoe o seu Erci na recuperação de sua saúde. Abençoa tanto ele como tantos outros enfermos, irmãos que conhecemos, o povo do Senhor que está enfermo, seja lá qual for a enfermidade. Nós entregamos cada um aos teus cuidados. Oramos, Senhor, pelo país do Haiti e tantos outros ao redor que sofreram com o terremoto. Também oramos pelo Afeganistão. Sabemos que o grupo extremista assumiu o poder, Pai, e está havendo muito sofrimento. Nós rogamos, Pai, que pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, que os cristãos que lá estão, que eles possam continuar pregando o Teu Evangelho e que o Teu Evangelho mude o coração dos seus líderes para que eles voltem ao Senhor. Tudo isto, Pai, e o que mais quiser acrescentar em nossa vida, nós queremos Te pedir e Te agradecer em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos aqui agradecer a cada um de vocês que está presente neste culto. Agradecemos de coração pela vida de todos vocês. Agradecemos pelo lar de vocês. E eu não quero mencionar muito os nomes que estão presentes, mas eu quero assim pedir permissão para vocês para mencionar duas pessoas que estão aqui participando do nosso culto. A minha mãe, a dona Elzira Forster, quero aqui agradecer pela presença dela, por ela estar conosco neste momento. Também pela minha irmã Célia Wexler, que está aí, vocês podem ver aí no chat, elas estão presentes neste culto. Eu fico muito feliz e agradecido aí pela presença de vocês. Também, irmãos, quero aqui dar rapidamente alguns recados.
Sábado de manhã nós teremos instrução aqui para os nossos confirmandos da Congregação Concorde do bairro Liberdade. E à noite, 19 horas, nós teremos o nosso culto, tanto presencial como também de forma online, começando às 19 horas pontualmente em nosso horário aqui de Cacoal. É 20 horas no horário de Brasília. Nós temos também, quero sempre lembrar vocês que nós temos uma casa de apoio que está à disposição de vocês. Se vocês tiverem algum parente, algum amigo conhecido que precisa vir a Cacoal, podem indicar, podem recomendar a casa. Entre em contato, nós vamos passar o número de telefone da diretoria e vocês então poderão assim negociar a estada deles aqui nesta casa. E no meu canal do YouTube, né, eu quero sempre incentivar para que vocês compartilhem o link das mensagens, das devoções, dos cultos que lá são colocados. Compartilhem, eu tenho certeza que muitas pessoas, vocês estarão dando um belo testemunho de fé e estarão ajudando as pessoas com a palavra do Senhor. Hoje, por exemplo, tenho certeza que muitas pessoas talvez estão com o coração aflito porque não estão se sentindo bem e estão temendo a morte. Quem sabe ao lerem esse texto ou ouvirem essa mensagem, eles vão se sentir consolados e fortalecidos sempre no Senhor. Também quero aqui deixar o meu muito obrigado, o meu abraço a todos vocês e desejar a bênção do Senhor a cada um, a cada lar. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho, no seu passeio, em qualquer lugar, vai com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Irmãos, forte abraço, beijão aí no coração de todos vocês. Deixo aí o próximo hino nosso, que é o hino dos 500 anos da reforma da igreja. Portanto, que nós possamos assim também ouvir este hino com muita alegria e agradecer ao Senhor pelo seu poder. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir tua voz é certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo a lei. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo na qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei.
e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça e a ventura dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre.